Estamos de volta, como sempre, com você, eu e Paloma Ortega mais uma vez. Bem-vinda, Paloma. Salve, Maria Imaculada. Obrigada, Tom. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde, pessoal de casa. Vem trazer as notícias hoje. Pois é, temos presidente eleito, governador eleito, né? Isso mesmo. A gente vai dar mais detalhes sobre, a apuração de ontem, né? Quem ganhou foi o candidato Jair Bolsonaro aí eleito, presidente do Brasil. Temos notícias também da igreja. Terminou o Sínodo da Juventude, né? Vamos dar mais detalhes como é que foi aí. E a previsão do tempo. Vamos lá então, vamos lá. Boa tarde, pessoal de casa, começando o boletim de notícias de hoje. E o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu neste domingo mudar o destino do Brasil e tirar a principal potência da América Latina do socialismo e do extremismo de esquerda. No discurso da vitória, ele ainda exaltou a liberdade. Estou muito feliz. A primeira declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro foi pelo Facebook. Ao lado da esposa Michele, o candidato do PSL disse que estava muito feliz com a vitória nas urnas e prometeu cumprir sua missão e resgatar o Brasil. Um pouco mais tarde, Bolsonaro fez o discurso da vitória, mas não sem antes realizar uma oração. O militar reformado ressaltou num pronunciamento que o país era de todos e a importância da liberdade. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir. Andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Bolsonaro disse que o governo vai ser formado por gente que deseja transformar o Brasil e que o momento é de enxugar. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Grande nação. O presidente eleito terminou o discurso da vitória, de novo falando em Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Nas eleições presidenciais brasileiras, exigiu neste domingo respeito por seus 45 milhões de eleitores e disse que a oposição ao governo de extrema-direita, Jair Bolsonaro, será uma tarefa enorme. O candidato petista derrotado nas eleições presidenciais, Fernando Haddad, prometeu oposição ao governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país, nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, e não aceitar provocações, e não aceitar ameaças. Em uma reunião com a cúpula do PT em São Paulo, Haddad agradeceu o apoio de seus aliados e dos 45 milhões de votos. Não tenham medo, nós estaremos aqui, nós estamos juntos, nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Viva o Brasil! Haddad se absteve de felicitar Bolsonaro, que o derrotou por uma margem de 10 pontos, 55% a 45%, depois de uma campanha hostil contra o PT e seus 13 anos no poder. E o presidente em final de mandato, Michel Temer, afirmou neste domingo que o processo de transição de poder para o presidente eleito deve começar nesta segunda-feira. O presidente em final de mandato, Michel Temer, votou durante a manhã em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e afirmou que o processo de transição na presidência deve começar nesta segunda-feira. Vamos começar a transição logo, naturalmente, amanhã, depois da manhã. E faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já está praticamente organizado em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição, de modo que quando a equipe do eleito contactar o governo, já praticamente recebe todos os dados do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito. Temer declarou ainda que a expectativa era de uma eleição tranquila e em segurança. Segundo a Agência Brasil, o presidente afirmou que não há nenhuma decisão sobre um possível apoio do MDB a um eventual governo de Jair Bolsonaro do PSL. O candidato eleito substituirá Temer em 1º de janeiro de 2019.
E o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, conquistou sua reeleição neste domingo, dia 28, com vitória em 55 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Já Odilon de Oliveira, do PDT, obteve mais votos em 24 cidades na contagem final dos votos. O tucano teve 52,35% dos votos válidos contra 47,65% do pedetista. Reinaldo também teve em seu favor as maiores diferenças proporcionais de votos nas eleições. Ele teve 78,75% dos votos em Japorã, onde Odilon atingiu 21,25%. Em Taquarussu foram 77,81% dos votos para o tucano e 22,19% para o pedetista. O placar foi próximo em 7 quedas, 74,77% a 25,23% em favor do governador reeleito. Odilon também herdou votos de Júlio Mock, do MDB, terceiro colocado no primeiro turno das eleições, e que lhe declarou apoio para a reta final da disputa. O MDBista havia obtido mais votos em 7 municípios, principalmente na região norte, Sonora, onde Odilon teve 67,93% dos votos e Reinaldo 32,07%, sua maior vantagem. Coxim, Pedro Gomes, Costa Rica e Camapuã, cidades onde Mock venceu, conferiram vitória ao pedetista. Bom, agora mudando de assunto, o responsável pelo ataque antissemita mais mortal das últimas décadas nos Estados Unidos fez declarações extremas durante o atentado. O caso reabre a discussão sobre o porte de arma no país. Robert Bowers, o homem acusado de matar 11 pessoas em uma sinagoga de Pittsburgh, fez declarações antissemitas extremadas antes de começar o ataque. Durante o ataque mortal contra as pessoas da sinagoga, Bowers fez afirmações sobre genocídio e seu desejo de matar judeus. Scott Brady, promotor do Distrito Oeste da Pensilvânia, confirmou que Bowers vai responder a 29 acusações criminais e pode ser condenado à pena de morte. As 11 vítimas foram identificadas e as famílias notificadas. 3 vítimas eram mulheres e 8 eram homens, entre 54 e 97 anos de idade. Entre eles estavam um casal e 2 irmãos. O atirador se feriu enquanto atacava a polícia. Ele foi operado e neste domingo permanecia hospitalizado, mas o estado era estável. O prefeito de Pittsburgh, do Partido Democrata, reavivou neste domingo o espinhoso debate sobre as armas de fogo nos Estados Unidos. Acredito que devemos pensar em como tirar as armas de fogo, que são o denominador comum de todos os tiroteios dos Estados Unidos, das mãos daqueles que querem expressar o ódio racista através de assassinatos. De acordo com autoridades, o atirador portava um rifle de assalto e pelo menos 3 pistolas. Foi o ataque antissemita mais mortal das últimas décadas nos Estados Unidos. E o Sínodo dos Bispos acabou. Confira agora este VT emocionante da carta dos padres sinodais aos jovens de todo o mundo. Thank you. Pleasure. A vocês, jovens do mundo, nós, padres sinodais, nos dirigimos com uma palavra de esperança, confiança e consolação.
pero lío. Quiero que se salga afuera. E agora vamos falar da previsão do tempo. O dia amanheceu com céu entre nuvens em Campo Grande e previsão para esta segunda-feira no estado será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste. As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 32 graus, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 28 graus e umidade relativa do ar mínima entre 85% e 60%. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Desejo uma ótima semana para nós e salve Maria Imaculada. Volta com você. Obrigada, Paloma. Salve Maria Imaculada. Te encontro, claro, amanhã aqui. Por falar em amanhã, nós vamos conversar com o Padre Reginaldo Padilha no dia de amanhã aqui, ao vivo, 1h45. A gente vai falar, gente, sobre esse luto, sobre a morte na visão do cristão, tá bom? Então eu te espero amanhã, 1h45. Um grande beijo para você e para sua família, uma excelente segunda-feira. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Esqueci de pegar o